Olá pessoal, estou de volta com mais um conteúdo para o canal do Alex, dando sequência aos dois vídeos anteriores, na verdade são três anteriores. O último eu falei mais de sentimento, o anterior eu tinha falado de emoção, e o anterior a esses dois, o primeiro dos três, eu falava dos vídeos que viriam. Então esse seria um vídeo de fechamento, basicamente, podemos dizer assim, só para reforçar um pouquinho da questão do sentimento, sensação e emoções. O pensamento, que seria o tema seguinte, a gente vai falar mais sobre isso, só que não esgotando, porque pensamento tem muita coisa legal. Então a ideia é trazer mais um pensamento neste vídeo relacionado às emoções e aos sentimentos. Falei com vocês lá atrás, no primeiro vídeo, se for o caso, ver de novo, dá uma olhadinha, que é dos tipos, das funções psicológicas básicas que o Jung havia identificado isso em 1921. Eu falei desse conteúdo também no vídeo que trata de MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Bem interessante, se você não viu, dá uma olhadinha que você vai gostar. O Jung ele identificou o seguinte: existem quatro funções, que são quatro funções psicológicas básicas que fazem parte de qualquer ser humano. Enfim, todos nós temos isso. São as sensações, que se dão através dos cinco sentidos. Uma vez que eu tenho uma sensação, eu vou começar a perceber e identificar o que é isso. E aí já é um processo de percepção que tem a ver com pensamento. Quando eu começo a perceber as coisas, eu começo como seria a palavra? Eu começo a tomar consciência daquilo que eu estou sentindo, né, dos meus cinco sentidos. E aí, depois disso, eu vou ter uma análise qualitativa em relação a sentimento. Isso que eu estou sentindo, que eu estou chamando de repente, de frustração ou excitação, é bom ou ruim? Aí é uma análise qualitativa, ou seja, a sensação, pensamento, sentimento e a intuição. De onde vem isso, para onde isso vai. O que acontece? O doido disso, o bizarro disso, o fantástico disso, é que isso acontece muito rápido, em milésimos de segundo. Então a pessoa não para, agora eu estou sentindo, agora eu estou pensando sobre isso, agora eu estou dando uma análise qualitativa se isso é bom ou ruim, agradável ou desagradável, e a intuição para onde vem e para onde vai. Não é assim que funciona, é tudo muito dinâmico. Eu posso, através dos meus pensamentos, estimular uma emoção. Eu posso, através de repetições físicas, né, comportamental, recordar algum tipo de emoção. Então tem toda uma dinâmica que envolve pensar, sentir, né, a sensação, o sentir seria sentimento, a sensação e a intuição e, consequentemente, o comportamento. Né? É tudo muito fundido, é tudo muito conectado uma coisa na outra. As emoções, falei com vocês no vídeo anterior, né, Paul Ekman, ele identificou na década de 70 sete emoções básicas. E a emoção tem como finalidade também comunicar, haja visto a importância e a força da comunicação não verbal, né, a boca cala, o corpo fala. Numa comunicação interpessoal, a expressão corporal e o tom de voz tem um valor muito maior, né, em termos de percepção do que o conteúdo em si, do que aquilo que está sendo dito. Então a influência da expressão corporal, da comunicação corporal é enorme. E a emoção traz consigo um papel de comunicar. A emoção gera movimento, lembra? Emovere. Então o movimento interno é um movimento de comportamento, por que não dizer um movimento de mudança em relação àquilo que você está sentindo. Então o medo é aquela frase clássica, né? O que nós faríamos se não tivéssemos medo? Nós já estaríamos mortos se não tivéssemos medo. Porque o medo é um instinto primário, é uma emoção primária. Ou você enfrenta ou você foge, ou paralisa, que pode ser um tipo de fuga. Eu vou ficar parado aqui para aquela ameaça passar e eu não ser nem percebido. O que por vezes não resolve, o que por vezes não funciona. Mas nós temos o medo, a raiva, que por vezes é um combustível para fazer coisas fantásticas ou cagadas. Uma pessoa perde a cabeça, faz uma grande M porque estava com raiva. E aí literalmente a frase eu surtei, eu perdi a cabeça, não sei onde estava com a cabeça, por aí vai. É muito clara, né, a linguagem em relação às emoções muitas vezes. Quando a pessoa consegue conectar, é muito fácil
ter essa integridade, né, da emoção, sentimento, pensação, comportamento e linguagem. Então nós temos a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o nojo e o espanto. E o desprezo, foi a sétima, se não me engano, foi a última que foi incluída. O nojo tem a ver até com a questão daquilo que a gente está absorvendo, né, em termos de alimento, né, que a gente vai perceber pelo paladar, pelo olfato, pelo cheiro, bom ou ruim. Então o nojo traz um pouco disso, tem a ver também com a segurança, né, com uma certa identificação daquilo que eu estou ingerindo, eu estou entrando em contato. A questão dos sentimentos, que vem depois das emoções. Então primeiro existem as emoções, depois os sentimentos. E aí o meu convite, mais uma vez, quando você começar a praticar o exercício de dar nome a um sentimento, procura vincular algum tipo de emoção. Qual emoção estaria? Qual seria a emoção raiz disso aqui? Se eu estou sentindo uma frustração, frustração mais fácil, né? Tem a ver com a tristeza. Se eu estou sentindo um desamparo, esse desamparo remete a qual emoção? A medo? De repente não ter ninguém, ficar sozinho, não ter um amparo, enfim. Então é interessante que, mais que qualquer outra coisa, não tenha pressa em dar nome às coisas. É um processo de autoconhecimento, não é fácil, né? Por vezes as pessoas têm até um orgulho de achar, não, isso é aquilo, como se fosse um determinismo, como se fosse fácil perceber e ler as pessoas, identificar isso em si ou no outro. Talvez depois de muito treino você possa ter uma habilidade, sim, mas o ser humano, mesmo com uma tendência a ser previsível, por uma questão de não gastar muita energia, né, além do menor esforço, ele é surpreendente também. E aí não acho que é interessante sair pré-julgando as pessoas. Eu levo para mim, enquanto filosofia de vida, um olhar fenomenológico. Cada fenômeno traz algo de novo, traz algo em particular, traz uma singularidade. Então, tem muita gente aí apressada em rotular os outros, em julgar, por vezes para mostrar um saber. E eu não tenho a menor pressa em relação a isso. Tem uma música do Rush, que ela se chama Witch Hunt. E aí, uma hora ela fala, a letra, né, diz isso: quick to judge, quick to anger, slow to understand. Ignorance and prejudice still like hand in hand. Seria assim, é muito rápido para julgar, é muito rápido para sentir raiva. Quick to judge, quick to anger, para ficar nervoso, para ficar, né, com raiva. E lento para entender. Então, por vezes, o que eu estou sentindo? Será que é isso? E aí faz um exame introspectivo, né? Se é isso ou não o que eu estou sentindo. Mas não tenham pressas em dar nome aos sentimentos. Procurem curtir essa viagem. Volto a dizer, a emoção tem uma função. Muitas vezes é uma função de proteção, muitas vezes é uma função de mobilização de energia para uma ação, mas toda função, todo sentimento traz algo consigo, tem uma intenção. A questão é cada um de nós sabermos qual é a função disso nesse momento. Então, por exemplo, se eu estou com uma sensação ruim, qual seria a lógica dessa sensação nesse momento? A serviço de quê? E a questão do pensamento quando eu começo a nominar sentimento, eu já começo a pensar. Então, pensamento, conforme eu falei com vocês aqui no início do vídeo, nesse momento, vai ser muito mais um olhar do pensamento ligado às emoções. E quando eu começo a pensar nas minhas emoções, quando eu começo a me permitir sentir as coisas, eu vou ficando mais coeso em relação a mim. Tem pessoas que falam, o ser humano é um ser holístico, um ser sistêmico. Aí não considera no dia a dia, nas relações, o sistema dessa pessoa. Não considera o ser holístico quando se depara numa situação do outro, ou consigo mesmo. Então permitam-se sentir, dar nome a isso, e tem a ver com o processo do pensar. Né? Na terapia é muito comum que as pessoas tragam consigo experiências passadas que talvez não foram bem resolvidas e que neste momento ainda se fazem presente. E não é que a terapia fala do passado. A terapia não fala do passado. O que acontece o cliente traz algo que por vezes tem a sua origem, tem a sua elaboração no passado. É muito comum que no passado, por vezes, a pessoa não tem muita articulação, não tem muita consciência. O que faz na terapia? Ressignifica isso. Então esse pensar ligado à emoção é um pensar de integração.
O ser humano, quando começa a se dar conta dos seus pensamentos, juntamente com as suas sensações e com os seus sentimentos, vai começar a olhar para os seus comportamentos. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, qual o meu modus operandi. Então esse pensar é um pensar integrativo. É você se compreender não só através do racional, mas também dos sentimentos, das emoções. Nos próximos vídeos, pro próximo vídeo, eu penso em falar sobre crenças. E crenças, né, logicamente, tem a ver com pensamento. Se eu penso que posso, ou se eu penso que não posso, eu posso estar certo da mesma forma, das duas maneiras. Mas isso fica para o próximo vídeo, belezinha? Fechamos aqui então emoção, sentimento, pensamento e sensações. Depois me fala como é que está sendo para você. Gostei muito de alguns feedbacks que eu tive. Volto a dizer, né, eu falei no início do vídeo, alguns homens falaram sobre isso, o quanto para eles ainda é difícil. As mulheres não se manifestaram. Caso tenha algo a comentar, algo a dizer, compartilha, que é bem legal. O que eu acho interessante, que eu não falei nos vídeos anteriores, tem um livro da Brené Brown que eu acho fantástico, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estava com ele aqui, mas não estou com ele aqui agora. É um livro que fala bastante sobre vulnerabilidade. E para nós nos permitirmos esse autodesenvolvimento, essa evolução enquanto pessoa, é muito importante, é imprescindível que nós estejamos vulneráveis. Para quê? O que deve é. Beleza? Beijo, abraço, continua com a gente, você não está só.